Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Gerir, que é um programa para oferecer para você, acadêmico da Escola Politécnica da Uninter, informações que são extremamente importantes para o seu posicionamento no mercado e para o seu crescimento profissional. A gente está acompanhando agora esse nosso primeiro programa de 2021, e uma data extremamente especial, que é o Dia Internacional da Mulher. A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre a mulher no mercado de trabalho dentro desse evento aqui da Escola Politécnica, e a gente vai receber nesse nosso programa a Giovana Souza, que é psicóloga da Fábrica de Aprendizes, que topou o desafio de conversar com a gente aqui sobre a mulher no mercado de trabalho. Então, todo mundo já deve... o pessoal está comemorando hoje, Dia das Mulheres, celebrando essa data muito importante, de muitas conquistas e muitas batalhas, para a mulher se destacar cada vez mais no mercado de trabalho. A gente espera abordar isso no nosso programa de hoje. E muito importante no dia de hoje, a gente trouxe uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área, que é a Giovana, que eu conheço a Giovana já desde 2014, a gente já trabalhou junto numa empresa, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais ela falando sobre a mulher no mercado de trabalho. Fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado por aceitar o convite também do nosso programa, e vamos conhecer a Giovana. Isso, fico honrada pelo convite, né, Everton? Foi uma surpresa, já fazia um tempinho que a gente não conversava, né, e aí o LinkedIn acaba criando essas oportunidades. Então, meu nome é Giovana Souza, eu sou psicóloga e já tenho mais de 15 anos de experiência na área de gestão de pessoas, trabalhei em indústria, chão de fábrica, né, então essas áreas tecnológicas sempre estiveram permeadas aí, né, principalmente quando a gente trabalhava com desenvolvimento e a parte de recrutamento e seleção. Hoje, junto com a minha sócia, a Gláucia, que está na audiência, aí a gente fundou a Fábrica de Aprendizes, né, e a gente tentou fazer o caminho contrário. Antes eu recrutava para empresas e agora eu estou recrutando para as pessoas, né? Ajudando elas nessa transformação, transformando um candidato em um headhunter, né? E toda a parte de desenvolvimento ali na Fábrica de Aprendizes. Muito bem, Giovana. Obrigado novamente. É uma honra nós trazer profissionais do seu gabarito para o nosso programa aqui do Gerir. E quando a gente fala na mulher, como a gente está na Escola Politécnica da Uninter, a gente trabalha nessa área de exatas. Nós temos os cursos de bacharelado, engenharia de produção, engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia civil, os cursos de tecnologia também. E a mulher tem uma presença muito marcante nessas áreas, está se desenvolvendo muito nesse ponto. Até eu pesquisei um pouco sobre essa área hoje, vi que no Brasil a primeira engenheira que foi formada pela Universidade Federal do Paraná foi em 1945, então desde essa época a gente já tem mulheres que são formadas nesse campo das exatas, e foi a Enedina Alves Marques. Então isso é bem interessante, que mostra essa presença das mulheres dentro desse contexto da área de exatas, nas empresas, tecnologia, em todos os segmentos, em todos os campos. Então a gente vai começar fazendo uma primeira pergunta para a gente entender esse nosso bate-papo, e também lembrando que dentro do chat do Facebook vocês têm a oportunidade de estar realizando perguntas. Se tem alguma dúvida sobre alguma fala, algum conceito, vocês podem ficar à vontade para fazer a pergunta de vocês lá no Facebook, a gente vai estar aqui à disposição para ajudar. Primeira pergunta, então, a gente vai fazer. Então, ser mulher implica sempre desigualdade, que é uma frase que a gente ouve com muita frequência, em ter menor remuneração e cargos inferiores. Como está o cenário nesse momento, na sua visão, Giovana? Então, assim, Everton, acho que antes da gente falar do cenário, é preciso a gente contextualizar, né? Se a gente for ver aí, no decorrer da história, né, até pouco tempo atrás, os contos de fadas eram permeados de homens, pais bondosos ou príncipes salvadores, e de outro lado, as mulheres, madrastas más, né, as irmãs com rivalidade, e a princesa precisando ser salva no castelo. O marketing utilizava até pouco tempo, né, direcionando os comerciais como se a mulher consumisse só cosméticos e eletrodomésticos, né? Isso felizmente mudou. Mas é claro que o cenário ele está mudando devagar, né? Mas eu acredito que o principal fator de mudança está acontecendo principalmente na mentalidade das mulheres. Então elas estão reeditando os contos de fadas. Hoje elas não querem mais que alguém venha salvá-las, né? Elas querem ser donas do castelo, e qualquer lugar que ela quiser estar é lugar para a mulher, inclusive as áreas de exatas.
Se nós pegarmos as estatísticas, né, então na fábrica de aprendizes a gente estuda constantemente aí esse cenário, nós percebemos que ainda é pequeno o número de mulheres na área de exatas, né, porém está crescendo. E eu acho super interessante essa questão, porque às vezes as mulheres veem como uma desvantagem estar em menor número. É claro, é preciso mudar esse cenário, cabe às empresas gerar um cenário com mais oportunidades, né? Sem levar em consideração o gênero, mas principalmente as competências. Mas é claro que as mulheres ainda estão em menor número nos cursos de engenharia e tudo mais, mas isso está mudando. E uma cultura a gente não consegue mudar da noite para o dia, né? Mas essas mulheres que estão chegando, elas estão cada vez mais empoderadas, elas estão cada vez mais conscientes da competência, né? E com relação à desigualdade de gênero, existem muitos desafios que as mulheres precisam enfrentar. E talvez dentro delas próprias, né? Às vezes a gente se cobra demais para ser tão bom, né? Para competir com o homem, não é esse cenário, né? Eu acredito que um cenário de colaboração, onde as competências estejam acima do gênero, é o principal fator. Então, não tem coisa de homem e coisa de mulher, existe coisa de pessoas, né? Ações, tarefas e profissão de pessoas. Mas, realmente, ainda existe a desigualdade. É por isso que é interessante, quando a pessoa for trabalhar numa empresa, ou quando ela procurar uma recolocação, ela buscar empresas que têm uma cultura já de igualdade de gênero, facilita muito o caminho. Isso aí. A gente foi criado, né, a geração ouvindo falando, isso aqui é coisa de menino, isso aqui é coisa de menina. A gente precisa quebrar essa barreira, esse paradigma, que é coisa de gente, na verdade, independente do gênero que vai exercer a função do curso que a pessoa está optando para fazer, tanto da área de exatas, de humanas, existem vários segmentos, a gente precisa entender que tem espaço para todo mundo. E como a Giovana acabou de falar, esse empoderamento, as empresas dando isso, essa oportunidade para as pessoas, para elas crescerem, se desenvolverem, isso é muito importante. E como a gente está dentro desse contexto da área de exatas, de engenharia, tecnologia também, como que você enxerga a mulher dentro desse cenário, dentro desse contexto da área de exatas, tecnologia também, se você puder explanar um pouco para nós? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Recentemente, eu sou psicóloga. Então, você chamar uma psicóloga para falar da área de exatas, né? Você me desafiou pesado, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, mesmo sendo psicóloga, eu precisei fazer um curso de Tech Recruiter, né? Então, para entender um pouquinho como é que estão as áreas tecnológicas. E aí eu conheci a Andresa, né, que é dona da JCAF, que foi a empresa que eu fui, e ela me trouxe alguns dados. Então, lá em 2017, as mulheres dentro de uma escola de tecnologia representavam 20%. Em 2020, elas já representam 58%. Né? Então, o que significa isso? As mulheres estão quebrando o estigma de que engenharia é uma profissão masculina, aquele mito que algumas empresas, né, ou alguns empregadores utilizavam, porque a área de manutenção, por exemplo, precisa fazer força. Não, a gente sabe que a gente está melhorando muito a ergonomia, então automatizando ninguém precisa fazer força, né? E se fizer, malefício tanto para homem quanto para mulher. Então, tudo isso está favorecendo para que as mulheres ingressem no mercado aí, né? Nas áreas, e hoje, principalmente, as áreas de tecnologia de informação, as mulheres estão total, né? Eu compartilhei contigo, e depois a gente fala aqui, né, se houver oportunidade, várias mulheres estão se destacando, seja na área de engenharia de manutenção, né, seja na área aí das tecnologias da informação, enfim, áreas de exatas, né? Então, o campo existe. Se eu posso deixar aí, de repente, uma dica para as meninas, é principalmente elas usarem uma frase, né? O que te aproxima e o que te afasta do teu objetivo. E a partir disso, investir em competências, né? Tanto em hard skills, que são competências técnicas e específicas dos cursos, o inglês, a própria tecnologia da informação, né? Hoje está em voga, então tem muito médico que se arrependeu de fazer medicina, soubesse tinha feito um curso aí de tecnologia da informação, porque realmente eles são os médicos, né, das redes, das internets, e hoje está super valorizado, tem baixa demanda no mercado,
E para quem gosta de lógica, de programação, banco de dados, né, linguagem, Python, enfim, é um cenário que carece muito de profissionais. Te digo assim, os recrutadores estão sofrendo muito para encontrar. E mesmo para as outras áreas, né, Everton, não sei se tu concorda comigo, mas conhecer essas linguagens é fundamental e vai facilitar muito, né, a vida dessas pessoas aí. Exatamente, a gente fala, estamos vivendo uma transformação digital, indústria 4.0 e muitos conceitos, Big Data, Analytics, que é análise de dados, inteligência artificial, eles estão bastante em alta nesse cenário. E como você acabou de comentar, dessa área de tecnologia, a gente pode trazer um pouco para ter uma experiência na área de produção, dessa inserção das mulheres dentro das indústrias também, é algo muito interessante. Eu já participei em algumas empresas que eu trabalhava, que eu fiz consultoria também, mulheres que eram supervisoras da produção e supervisionavam trabalhos que eram extremamente masculinos, que o pessoal fala porque era um trabalho de força, setor de fundição, setor de polimento, e conduziam isso muito bem. Por quê? Porque a empresa teve essa quebra de paradigma, ela deu uma estrutura de suporte para que essas mulheres pudessem exercer o seu cargo dentro da indústria. A gente pode perceber nessa área da produção, engenharia de produção e gestão da produção também, que muitas vezes o diretor da empresa, CEO, prefere recrutar ou contratar uma mulher ou dar uma oportunidade no recrutamento interno, porque tem uma visão diferenciada, que consegue enxergar os mínimos detalhes, principalmente na área da qualidade, acaba tendo uma oportunidade bem interessante. E a mulherada vai lá e bota para quebrar. Eu já vi o negócio, elas vão lá e fazem tudo certinho. Só que a gente sabe que existe ainda uma barreira muito grande, um pensamento machista dentro das empresas. Nas oportunidades que você já teve nas empresas, aproveitando um pouco o ensejo do tema, como que você já ajudou a direcionar para tentar quebrar esse paradigma do machismo, para não colocar a mulher num cargo executivo, num cargo de supervisão e assim por diante? Como que você enxerga isso, ou como que você ajudou a conduzir também dentro das empresas esse viés para tentar mudar esse conceito? Olha, Everton, felizmente os homens estão amadurecendo nesse sentido, né? E eles começam a enxergar as mulheres não como o sexo frágil, né? Mas alguém que pode agregar realmente naquele cenário. Então, como eu contribuí, né, com as pessoas que eu consegui conversar e tudo mais, é principalmente empoderando elas, né? De que elas têm competência. A credibilidade delas pode até ser colocada em xeque, mas se ela tiver o conhecimento, isso dura só até ela impor o respeito, né, pela autoridade e pelo conhecimento que ela tem. Quando elas estão numa reunião, né, muitas reclamam, a fala delas é cortada pelos homens, né, ou por gestores, ou por pares, questionando. Então, né, se ela está numa reunião, aí outra dica, meninas, né, e alguém vem cortar, você educadamente fala, um momentinho, eu termino e já te dou a palavra. Você está sendo educada e você está impondo que você está ali, né, para realmente dar resultado. E aí entender do negócio, né? Quanto mais conhecimento ela tiver, mais propriedade ela tiver, ela vai responder os argumentos, né? Porque não é uma questão de gênero, é uma questão de competência. E aí, essas pessoas que fizeram as piadinhas são as mesmas pessoas que, passado algum tempo, virão pedir para ela ajuda, opinião, né? Porque daí ela conquistou esse espaço. Isso aí. Então eu uso, para mim também, um dia eu li sobre isso, que a gente tem que fazer coisas que deixariam nossa mãe orgulhosa, né? E a nossa mãe é uma mulher, né? Que a gente veio de uma mulher, de certa forma. Então, muitas vezes eu acredito que essas pessoas que estão na empresa, que tem esse pensamento machista, que ainda não teve essa quebra de paradigma, eles acabam não fazendo alguma coisa que orgulharia as suas mães, né? Que é nesse caso, só aproveitando o gancho para isso, porque a gente tem sempre o exemplo da mulher dentro da nossa casa e a gente precisa respeitar, da mesma forma que você respeita uma mãe, uma irmã, uma filha sua. E nesse contexto também da inserção, que você falou que já ajudou algumas empresas a fazer isso, você falou que tem alguns exemplos de pessoas que você conversou também dessa área de tecnologia, se você puder trazer para nós esses insights que eles passaram para você, seria bem interessante para as nossas alunas de engenharia e tecnologia também. Isso, até a própria Andresa, né, compartilhou comigo ali uma situação da Luana, que hoje ela é especialista em Big Data, né, mas no início dela, ela dava curso ali na escola, ela chegou para dar um curso lá na sala de banco de dados, né, para uma turma que só tinha homens, e ela era muito jovem naquela época,
E aí a Andressa sentou no final da sala, né? E a Luana começou. Assim que ela entrou na sala, todos os homens olharam para trás, questionando a Andressa. Como assim? Ela vai dar aula? Né? E os alunos eram muito mais velhos do que ela naquele cenário. Mas assim que começou a aula, ela ganhou o respeito dos alunos. E hoje é uma referência aí. No final da live, né, eu passei para você alguns contatos e o Everton vai compartilhar com vocês de várias pessoas que estão no LinkedIn, várias mulheres ali que são referências na área de desenvolvimento, na área de engenharia de manutenção, engenharia de produção, porque o LinkedIn é o berço de referências hoje. É claro, nós temos mulheres que são desbravadoras aí desde sempre, né? E nem todas elas estão no LinkedIn. Você mesmo citou uma da década de 40. Então, as mulheres, elas conquistam seu espaço, né? Hoje, a oportunidade é que nós temos a tecnologia ao nosso favor. Passei também um site ali que tem cursos da IBM gratuitos, né, de análise de dados e tudo mais, que as meninas vão poder fazer trilhas nesse site dos cursos e vão conseguir se instrumentalizar melhor, porque hoje a chave é o conhecimento, né? Aquilo que você faz com o teu tempo vai te dar o retorno depois, né? Se você vai utilizar o teu tempo para você investir em conhecimento para você, ok. Mas também a gente precisa fazer um parêntese, tá? Eu, como psicóloga, preciso fazer um parêntese. O trabalho é uma área muito importante da nossa vida, mas ela não é a única. Então, os relacionamentos, as pessoas, a gente conseguir esse equilíbrio, né, do trabalho, mas também de ter uma vida boa, é importante. E aí, se você me permite, eu vou fazer uma dica de leitura. Fique à vontade. Você conhece a autora do Harry Potter, né? Olha, professor, eu vou falar bem a verdade, eu não sou muito dessas. Eu vou para Tá. outro segmento, mas eu já ouvi falar sobre ela, tá? Mas o pessoal aí conhece. Só que esse livro que ela tem aqui, poucas pessoas conhecem, tá? Então, se chama o livro Vidas Muito Boas, as vantagens do fracasso e a importância da imaginação, né? Então, para as meninas, vocês vão errar muitas vezes, né? Ressignificar esse momento do erro para fazer melhor da próxima vez é uma importante lição que ela conta, porque a gente só conhece o glamour, né? A autora do Harry Potter, que é best-seller, que é milionária, mas aqui tem tudo o que ela passou até chegar lá. Então, não dá para a gente comparar, né, o palco das outras pessoas com os nossos bastidores. Só a gente sabe aquilo que a gente precisa investir para chegar onde a gente quer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. Até existem alguns estudos que falam sobre o público feminino dentro das áreas de exatas, que existe uma desistência um pouco elevada, ainda por causa desse preconceito. E para que você continue, para entender cada um tem um fardo que carrega na sua vida, para isso a pessoa precisa saber lidar com algumas situações. Eu achei bem interessante que você citou alguns momentos ali, falou sobre as hard skills, as soft skills também. A hard skill algo tranquilo de você conseguir, não? Você vai lá, estuda, se aperfeiçoa. E quais seriam as soft skills que você sugeriria para as nossas alunas tecnólogas também, para que elas pudessem enfrentar quando elas encontrarem alguns desafios, alguns percalços no caminho, devido ao que a gente falou anteriormente também, dessa questão que ainda existe um certo preconceito, para quebrar um pouco desse paradigma, se puder dar algumas dicas para as nossas alunas, para o nosso público também em geral. Isso. Eu vou aproveitar o gancho de novo, tá? Vou falar outra coisa que eu acho que é necessário. Então, assim, se for realmente o propósito dela, se ela amar, for obstinada, ela não vai desistir, né? Se não for, tá tudo bem também desistir. Às vezes a gente tem aquele mito da escolha profissional aos 17 anos que tem que ser para a vida inteira. E não, né? Você sempre pode recomeçar e tá tudo bem. Agora, se ela for desistir porque é uma escolha dela, está tudo bem. Agora, se é uma imposição para os demais desenvolver as soft skills, é muito importante. Geralmente, as pessoas que são da área de exatas, elas têm um perfil mais analítico, são pessoas que são extremamente perfeccionistas, são pessoas que não se permitem errar, sofrem muito, né? É uma humilhação se alguém corrigi-las em público. Então, desenvolver competências, principalmente como resiliência, relacionamento interpessoal, às vezes por elas serem analíticas, né, para elas é improdutivo a questão de relacionar, de dar tapinha nas costas, né, para ela não faz muito sentido. Então, pensando em
um crescimento aí, se elas querem chegar ao nível de gestora, e até para conviver mesmo no ambiente e convencer as pessoas, é muito importante que elas conheçam muito do seu perfil. E a partir dessa busca, né, de saber quem sou eu, qual que é o meu perfil, como é que eu me comporto, como é que as pessoas se comportam comigo, e diante desse comportamento, como é que eu tenho que agir de volta, né? Será que a gente tem uma frase, Everton, que é mais ou menos assim: trate os outros como... Você gostaria de ser tratado? Você acha que essa frase é correta ou ela é inadequada? Olha, eu gostaria de ser tratado como eu trato os outros, mas se eu tratar as pessoas bem, no caso, né, precisa ser algo que vem dos valores das pessoas também, a parte ética, eu acredito nesse sentido. Isso. E aí, assim, se você pensar, né, nessa frase, e se você ressignificar ela e tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, porque nem sempre, por exemplo, se você gosta que as pessoas sejam diretas e objetivas com você, nem todo mundo gosta, né? Se você gosta que as pessoas sejam extremamente detalhistas, algumas pessoas precisam do tapinha nas costas e ser mais relacional. Então, quando você vira essa chave, né, e começa a analisar o mundo dessa forma, como que o outro gostaria de ser tratado, aí você tem mais assertividade na comunicação, né? E isso com pares, com gestores, né, e até na vida pessoal. Então, para desenvolver as soft skills, principalmente, o melhor caminho é primeiro olhar para dentro, olhar para si. E aí, nisso, né, lá na fábrica a gente faz isso, traça um perfil comportamental da pessoa para ver os pontos fortes e aí desenvolver os gaps. Legal. Sabe que a gente fala muito esse conceito de ser resiliente, né? De você suportar pressão, a gente tem isso da parte da mecânica e se manter no estado atual. Há pouco tempo eu comecei uma leitura sobre o conceito de antifrágil. Não sei se você já ouviu falar sobre esse conceito também, que às vezes a gente suporta a pressão e se mantém do jeito que está. E o conceito de antifrágil lá do Nassim Taleb, que ele implementou, isso vale muito para o mercado de ações, mas a gente pode trazer também para uma situação da vida pessoal. O que é ser antifrágil? É você receber pressão, passar por dificuldade e se fortalecer daquela situação e ficar cada vez melhor. Então a gente pode utilizar esse conceito aqui da antifragilidade também como um exemplo de situação para as pessoas utilizarem no seu dia a dia, que é um conceito bem interessante para aplicar também no mundo feminino, nessa área profissional que a gente está falando sobre esse conceito. Então a gente já falou sobre as hard skills, as soft skills, você também já trouxe alguns exemplos do pessoal, o que eles fazem, quais são as dicas também. Você tem mais alguma dica de algum profissional que você conversou, alguma situação? As dicas eu tenho a Juliana Fará, que ela é gerente de manutenção da Suzano, e ela criou o grupo Ela, né, que é um grupo que está disponibilizado ali também para as meninas, se elas quiserem adicionar no WhatsApp, que é apenas para mulheres das áreas de engenharia e tecnologia. Então, ali existe muita troca, né, e a Suzana, a Juliana, que é da Suzano lá, ela traz muitas informações com relação a isso, mas eu queria pegar o ganchinho ali que você falou do antifrágil, né, que a gente precisa fazer um parêntese com relação a isso. 2020, e agora com todo o respeito ao cenário que a gente está vivendo, né, é um cenário doloroso para todos nós, foi um ano em que foi muito exigido a adaptabilidade. Algumas pessoas simplesmente desmoronaram, né, e existem muitas coisas que as pessoas passam todos os dias, e aí você tem que ter um limite daquilo que realmente você consegue sair de uma diversidade, que é mais ou menos, né, o que a J.K. Rowling falou, né, a autora lá do Harry Potter. Então, você pegar o fracasso e utilizar ele como uma oportunidade, um exemplo bem simplório, mas que dá para ver, o Thomas Edison, né, ele falou lá que ele não errou 100 vezes, ele descobriu 100 formas de não fazer a lâmpada, né, e aí surgiu a lâmpada. Mas também existem situações que a pessoa não dá conta sozinha. Então, respeitar esse momento, né, para buscar se fortalecer também é importante. Um outro ponto que eu acredito que seja importante para as meninas saberem é que o LinkedIn hoje é uma rede onde o gênero, pelo menos de maneira geral, claro que sempre vai ter um desafio, sempre vai ter um engraçadinho, né, uma pessoa que não sabe utilizar a rede, mas de maneira geral é um local onde o gênero menos importa. Ali a pessoa ganha visibilidade pelas competências, pelos conteúdos, por isso que eu linkei ali
várias mulheres, né, para elas seguirem ali e se identificarem, tá o meu perfil, tá o da Glaucia, nós não somos da área de engenharia, mas nós somos da área de desenvolvimento, né, talvez tenha algum conteúdo ali que agreguem a elas, mas principalmente das áreas tecnológicas, né, e o LinkedIn, muitas pessoas acham que é só um currículo, é só chegar lá e preencher o campo, não. O LinkedIn é um currículo vivo de oportunidades, então se elas conseguirem usar, entender como é que funciona a rede e usar de forma estratégica, ainda na graduação, né, desenvolvendo aonde que eu quero estar, muito provavelmente, quando elas estiverem formadas, elas já estão com convites aí para recolocação, ou antes conseguem estágio, né? Então, se eu posso dar uma dica aí, é para elas olharem com carinho, se não tem o LinkedIn, olhem com carinho, estudem a ferramenta, porque realmente ali elas vão ter um mar de oportunidades. Isso aí. Elas e eles, né? Com certeza, abrangendo, né, para todo mundo ter essa oportunidade. E aproveitando ainda o ensejo, né, a gente falou anteriormente, muitas vezes a gente enxerga, a gente está falando de antifragilidade, da parte também de você ser resiliente, às vezes como você enxerga o problema também acaba sendo uma situação. A gente sempre fala estuda na parte de produção, fala sobre o conceito de melhoria contínua, ou oportunidade de melhoria. Portanto, todos os dias a gente passa por um monte de barra pesada para resolver, e a gente precisa utilizar isso como um modelo, um meio para a gente melhorar continuamente, pegar aquilo como uma oportunidade de melhoria. Então, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu posso fazer para melhorar. Então, isso é bem interessante, porque a gente é altamente adaptável, né? Como você acabou de comentar, pandemia, todo mundo trabalhando presencial, de repente todo mundo teve que ir para casa se adaptar, e a gente dá e está utilizando isso como oportunidade para o nosso processo. A gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de saber, e acho que todo mundo quer saber, né, o que é a Fábrica de Aprendizes, o que vocês fazem para contar para nós aqui sobre a experiência de vocês também e ajudar o pessoal que está assistindo ao nosso programa. Então, aproveitando aí que você falou do Lean, né? A fábrica de aprendizes, ela tem o conceito se baseia no conceito de lifelong learning, né? Então, às vezes as pessoas olham ali, mas aprendiz, será que é programa de aprendizagem que elas fazem, né? Elas se confundem um pouquinho, não. É a alma do eterno aprendiz, né? É você esvaziar o conhecimento que você tem, né? Deixar a tua malinha de conhecimentos ali, para você poder adquirir um conhecimento novo, para você poder ressignificar alguns conceitos, né? Então, como a frase que eu te falei, né? Trate o outro como eu gostaria de ter passado. Acredito que depois de hoje você vai ficar pensando, né? Você pode até não concordar, mas você vai ficar pensando sobre o que eu te falei. Então, é uma maneira. E a gente tem muito conhecimento que nós aprendemos, essa questão de sucesso, de fracasso, né? O sucesso não é um lugar eterno. Eu gosto de citar a série Cobra Kai, porque quando terminou o filme do Karate Kid, né, o Daniel San terminou como se ele tivesse eternamente sendo campeão. E a série mostra que todos nós somos falhos e que todos nós podemos recomeçar se a gente tiver uma mentalidade aberta para o conhecimento. Então, na fábrica de aprendizes, nós trabalhamos tanto com acolhimento psicológico, né, para times em home office. Então, a gente atende uma indústria em Pato Branco, a Atlas, foi um trabalho bem legal que a gente faz. Nós trabalhamos com toda a parte de desenvolvimento de carreira, né, desde a recolocação, transição de carreira, a pessoa quer buscar um cargo diferente dentro da empresa, e nós também trabalhamos aí com pessoas que querem empreender. Então, meninas, de repente vocês estão com uma ideia bacana aí, e assim, esqueçam a questão da grande ideia. Às vezes você tem uma pequena ideia, e essa pequena ideia, sendo trabalhada, vai gerar aquela grande ideia, né? Então, a gente precisa só começar. Nós trabalhamos também com a orientação para o empreendedorismo, né? A Glaucia, que é minha sócia, ela é administradora, é formada em Direito, então ela trabalha fortemente essa parte aí. Então, de maneira resumida, é mais ou menos isso que a gente fez na fábrica. Não sei se ficou claro para você. Sim, é interessante também a gente falar, aí geralmente, nos tempos atrás, a gente era acostumado a estudar para aprender para trabalhar na empresa de alguém, né? E hoje em dia tem bastante esse conceito de empreendedorismo. Vocês têm algo nesse sentido também de mentoria para alguém que quer ser empreendedor, um engenheiro, um tecnólogo? Sim, e assim, nós tínhamos o mito, nós precisamos parar de romantizar a CLT.
né? A CLT é bacana, né? A gente tem lá o fundo de garantia, 13º, mas a gente tem a ilusão de que existe a estabilidade. A qualquer momento pode parar, né? Então a gente sempre tem que ter um plano B ou plano A enquanto está na CLT, né? E principalmente na parte de engenharia, o que eu percebo das pessoas, né, quando eu tive contato, e aí em Pato Branco, que tem a UTFPR, né, que tem a FADEP, enfim, os cursos lá, uma área tecnológica, é que as pessoas queriam, sim, trabalhar na CLT, já pensando em empreender. Diferente dos nossos pais, né, isso é mais na geração Y, geração Z. A geração X, né, e os baby boomers lá, ainda eram do tempo que vou trabalhar a vida inteira em uma empresa. Então, os jovens hoje têm já essa mentalidade empreendedora, né? E principalmente para quem está na área de exatas, que une isso com a tecnologia da informação, né? Então, tem um berço muito rico para realmente empreender. E sim, nós trabalhamos com essa mentoria para empreendedorismo também. Tanto, né, para quem quer se recolocar na SLT, como quem quer empreender. E é bem importante quebrar esse mito, né? Legal, isso é importante para a gente instigar também o pessoal para que eles partam para esse lado, para um viés diferente, de não só trabalhar, não existe nada errado você trabalhar na empresa de alguém, mas é importante a gente instigar isso para o empreendedorismo. E como eu estava falando, a gente não pode focar só no destino, né? A gente vai ter que aproveitar o caminho até chegar lá no nosso destino. E acredito que é isso que vocês ajudam o pessoal a fazer, que é acompanhar esse caminho até chegar no destino. E nunca vai ser um destino final, né? Porque a gente pode partir para outras áreas, igual você falou, por exemplo, um médico que quer virar engenheiro, ou um engenheiro que está mudando. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz a minha primeira graduação, já estou fazendo uma segunda graduação, mestrado, doutorado, e a gente nunca para, né? Então nunca é um fim, é sempre um meio, educação, e a gente é produto da educação, né? A gente tem que aproveitar e fazer com que isso aconteça. E é muito importante essa sua fala, todo esse conhecimento que você trouxe, mostrando a importância da mulher dentro do mercado de trabalho. Gostaria de homenagear também as mulheres que trabalham dentro da escola politécnica, nas professoras, são grandes guerreiras, nossas mães, nossas filhas, nossas irmãs, nossas tias, todo mundo que está presente aqui tem uma história de vida, que isso é bem importante conhecer, igual você falou. Então, não gostaria de ser tratado como eu trataria os outros. Então, a empatia, né, se colocar no lugar do outro para poder tratar pessoas do jeito que você está tratando ela, o jeito que você gosta, mas não é o jeito que a pessoa gostaria de ser tratada, né? Acredito que foi essa mensagem que você queria trazer para o pessoal. Giovana, a gente chegou já no nosso limite de tempo aqui do programa. Foi muito legal esse bate-papo, o aceite que você deu para nós para apresentar, trazer um pouco de seu conhecimento da empresa de vocês, também da fábrica de aprendizes. Gostaria de saber se você tem mais alguma mensagem para falar para os nossos alunos, um recado final para as nossas alunas, os alunos que se encaixem em todos esses contextos. Pode ficar à vontade. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Que não existe uma mulher, existem mulheres, né? Então aqui tem a mãe, aqui tem a acadêmica, né? Aqui tem a estagiária, ou muitas vezes conciliam o trabalho, então nós somos plural, nós somos tudo isso e nós somos uma pessoa só. O grande desafio é a gente interpretar cada papel, né? E isso só com o autoconhecimento mesmo. Já deixo o convite, né, para as meninas nos seguirem na Fábrica de Aprendizes, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, no Facebook, tá? E se elas precisarem, quiserem mandar alguma pergunta para eu responder depois lá no LinkedIn, é só elas falarem que elas estavam aqui na live, que a gente ajuda e tenta responder por lá também. Beleza, Giovana. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo também esse programa, que disponibilizou um tempo da vida de vocês. Acredito que, para mim, agregou bastante valor todas as falas que a Giovana trouxe para nós, e eu também vejo que, para quem está assistindo aí, deve ter, para as mulheres principalmente, eu ouvi falar tudo isso que a Giovana acabou de comentar conosco, que é um mercado bastante amplo. Quando a gente fala na área de exatas, tecnologia, as mulheres estão dominando, elas estão entrando com tudo, e o negócio é deslanchar, porque potencial, capacidade, elas têm. Muito obrigado novamente, Giovana, por ter aceitado o nosso convite, e até uma próxima oportunidade. Se você quiser se despedir do pessoal, pode ficar à vontade. Tá bom. Obrigada. Boa noite a todas as mulheres, né? Por mais que a gente receba flores, presentes hoje, acho que o que a gente quer em primeiro lugar é respeito. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês sejam a mulher da vida de vocês. Muito obrigado. Até mais, pessoal.